Quando cheguei à propriedade naquela manhã de sábado e encontrei Emily chorando na cozinha, soube que tinha cometido o pior erro da minha vida. Ela estava em pé na pia, com as mãos mergulhadas em água com sabão, os ombros caídos como se carregasse o peso do mundo. Seu cabelo, sempre tão perfeito, estava preso num rabo de cavalo desarrumado. Ela tinha olheiras tão profundas que parecia não dormir há dias. E chorava em silêncio, daquele jeito que as mulheres choram quando não têm forças nem para emitir um som. Atrás dela, na sala de estar que se abre para a cozinha, estão pelo menos 8 pessoas. A mãe de Michael, Linda. Aquela mulher que me olhou como se eu fosse um obstáculo em seu caminho desde o primeiro dia. Suas 2 irmãs com suas vozes estridentes e risadas que soam como zombaria. Seu irmão mais novo, David, com a esposa e os 2 filhos, que correm soltos pela casa toda. Estão todos esparramados nos móveis como se fossem donos do lugar, exigindo café, pedindo mais pão, gritando que a geleia acabou. E minha filha, minha Emily, está servindo-os. Ela o serve como uma empregada em sua própria casa. Emily, cadê o açúcar? Uma das irmãs grita sem nem olhar para ela. Emily, esses ovos estão frios. Faça mais para mim. A mãe de Michael ordena naquele tom que não aceita a resposta. Minha filha se move de um lado para o outro como um fantasma, obedecendo a todas as ordens, lavando todos os pratos, suportando todos os comentários desagradáveis. E eu estou parada na porta, e sinto a raiva começar a crescer no meu estômago. Não era isso que eu planejava. Não foi para isso que comprei esta propriedade. Exatamente 1 ano e meio atrás, Emily saiu de seu primeiro casamento de 18 anos. Com um homem que a maltratava de todas as formas possíveis sem nunca levantar a mão. Ele a ignorava por semanas, dizia que ela era inútil, que não valia nada, que havia arruinado a vida dele. Quando ela finalmente criou coragem para pedir o divórcio, ele ficou com tudo. A casa que compraram juntos, as economias, até o carro que eu lhe dei de presente no seu aniversário de 30 anos. Emily chegou ao meu apartamento com 2 malas e a alma despedaçada. Durante meses eu a vi andar pela minha sala como um zumbi, sem saber o que fazer da vida, sem saber como recomeçar aos 43 anos. Ela chorava todas as noites, pensando que tinha perdido a chance de ser feliz, de ter uma família, de ter seu próprio lugar no mundo. E eu, como mãe, como mulher que havia travado suas próprias batalhas, decidi fazer algo. Eu tinha $45.000 guardados. Dinheiro que juntei ao longo de 30 anos trabalhando como contadora. Dinheiro que eu havia economizado para minha aposentadoria, para meus últimos anos, para não ser um fardo para ninguém. Mas quando vi minha filha daquele jeito, soube que o dinheiro tinha um propósito mais importante. Encontrei essa propriedade nos arredores da cidade. Não era enorme, mas era linda. Um terreno de alguns hectares com árvores frutíferas, uma casa de 3 quartos, uma cozinha grande com janelas para o jardim. Custou $52.000, então tive que fazer um empréstimo de $7.000 no banco. Mas eu não me importei. Quando vi o rosto da Emily no dia em que lhe entreguei as chaves, soube que tinha tomado a decisão certa. É meu, mãe? Perguntou ela, com os olhos cheios de lágrimas. É mesmo meu. Seu e de mais ninguém. Eu disse a ela, abraçando-a forte. Um lugar onde você pode recomeçar, onde ninguém pode fazer você se sentir menos do que você é. Choramos juntas naquele dia. Choramos de felicidade e de esperança, com a sensação de que as coisas finalmente iriam melhorar. Eu imaginava a Emily vivendo aqui em paz, cuidando do jardim, talvez começando o pequeno negócio de confeitaria com que sempre sonhou. Eu a imaginava em paz. Nunca imaginei isso. Nunca imaginei que 6 meses depois ela encontraria Michael em um supermercado. Que ele fosse tão encantador à primeira vista, tão atencioso, tão diferente do ex-marido dela. Nunca imaginei que se casariam tão rápido, apenas 4 meses depois de se conhecerem. E principalmente nunca imaginei que ele traria essa família consigo. Essa família que transformou o refúgio da minha filha em seu resort de férias particular. Ellen, que surpresa, diz Linda quando finalmente me vê parada na entrada da cozinha. Sua voz é doce, mas seus olhos são frios como gelo. Não sabíamos que você viria hoje. É minha propriedade, digo, com a voz calma, embora esteja fervendo por dentro. Posso vir quando quiser. Ela sorri, mas não é um sorriso amigável. É o sorriso de quem pensa que já venceu, que tem tudo sob controle. Claro, claro, diz ela, levantando-se do sofá e caminhando em minha direção com a confiança de quem é dona do lugar. Embora tecnicamente agora pertença à sua filha e ao meu filho, não é? Eles são casados. O que é de um é do outro. Sinto um arrepio na espinha. Essa mulher sabe exatamente o que está fazendo. Ela sabe exatamente quais botões apertar. Emily chamo sem tirar os olhos de Linda.
Essa víbora disfarçada de dama respeitável. Vem aqui, por favor. Minha filha levanta os olhos da pia. Seus olhos estão vermelhos e inchados. Ela me olha com uma mistura de alívio e medo, como se minha presença pudesse salvá-la, mas também piorar as coisas. Estou ocupada, mãe, diz ela com a voz embargada. Preciso terminar de lavar a louça do café da manhã. Deixe que outra pessoa limpe, digo firmemente. Vem aqui agora. Linda ri. Ela ri bem na minha cara como se eu tivesse acabado de contar a piada mais engraçada do mundo. Ah, Ellen, não seja tão dramática. A Emily só está ajudando com as tarefas. Somos família, não somos? Famílias se ajudam. Olho em volta da sala de estar. As duas irmãs de Michael estão espalhadas pelo sofá assistindo à TV, com os pés em cima da minha mesa de centro. O irmão David está no jardim fumando, despreocupado com tudo. As crianças deixaram um rastro de brinquedos e comida por todo o chão, e nenhuma delas move um dedo para ajudar. Há quanto tempo vocês estão aqui? Pergunto. 2 semanas, responde Linda como se fosse a coisa mais normal do mundo, e vamos ficar o verão todo. O Michael nos convidou. Ele disse que tem bastante espaço. E qual é a graça de ter uma casa de campo se você não a compartilha com a família? 2 semanas. Minha filha está vivendo esse inferno há 2 semanas e não me disse uma palavra. E onde está Michael? Pergunto, tentando manter a calma, embora a cada segundo eu sinta a pressão no meu peito aumentar. Ele saiu com o pai para ver um terreno, responde Linda, recostando-se no sofá como se fosse seu trono particular. Eles voltam para o almoço. Aliás, Emily, já são quase 11 horas. Você devia começar a preparar alguma coisa. Sabe, meu filho não gosta de comer tarde. Emily acena com a cabeça em silêncio e começa a tirar panelas do armário com movimentos mecânicos, como um robô programado para obedecer. Ver minha filha assim parte minha alma. Essa não é a mulher que eu criei. Essa não é a mulher forte que sobreviveu a um casamento abusivo e encontrou a coragem para recomeçar. Caminho até ela e toco seu braço delicadamente. Ela se encolhe como se meu toque a tivesse queimado. E então vejo algo que me gela o sangue. Ela tem marcas vermelhas nos pulsos, como se tivesse passado horas esfregando pratos e o chão sem parar. Suas mãos estão rachadas e inchadas. Suas unhas, que ela sempre mantinha impecáveis, estão quebradas e sujas. Emily, preciso falar com você, digo em voz baixa. A sós. Ellen, por que você não se senta um pouco com a gente? Uma das irmãs de Michael interrompe. A mais nova. Acho que o nome dela é Sarah. Estamos assistindo a uma ótima novela. A Emily pode trazer um café para vocês. Não vim para assistir televisão, respondo sem sequer olhar para ela. Vim para conversar com a minha filha. Nossa, que atitude! Murmurou a outra irmã, Jéssica. Em voz alta o suficiente para eu ouvir. Agora eu sei de onde a Emily puxou isso. Viro-me para encará-la. É uma mulher na casa dos 30, com cabelos loiros platinados e unhas tão compridas que me pergunto como consegue fazer qualquer coisa com elas. Está comendo uvas de uma tigela, cuspindo as sementes diretamente na minha mesa de madeira. Que atitude? Pergunto, com a voz perigosamente calma. Ela dá de ombros, ainda assistindo à TV. Nada. Nada. Só estou dizendo que às vezes a Emily fica um pouco sensível, como se fazer algumas tarefas domésticas fosse o fim do mundo. Respiro fundo 1, 2, 3 vezes. Prometi a mim mesma, anos atrás, que jamais perderia o controle diante de pessoas que não valem a pena. Que jamais lhes daria a satisfação de me ver explodir. Mas essas pessoas estão testando cada grama da minha paciência. Emily, vamos lá fora, digo, segurando o braço da minha filha com firmeza, mas delicadamente. Mas o almoço? Ela começa a protestar. O almoço pode esperar. Eu a puxo para fora da cozinha antes que alguém possa protestar. Caminhamos em direção ao quintal, longe dos olhos e ouvidos daquela família de parasitas. Emily caminha de cabeça baixa, arrastando os pés como se cada um deles pesasse 45 quilos. Quando chegamos ao velho balanço que eu mesmo instalei na semana seguinte à compra da propriedade, faço-a sentar. Ajoelho-me à sua frente, ignorando a dor nos meus joelhos de 70 anos, e pego suas mãos machucadas nas minhas. Conte-me, digo simplesmente. Conte-me tudo. E então, como se alguém tivesse aberto uma comporta, Emily começa a chorar. Não o choro silencioso que ouvi na cozinha, mas um soluço profundo e dilacerante. O choro de alguém que guardou tudo para si por tempo demais. Eu não sei como aconteceu, mãe, ela soluça. Tudo estava indo tão bem. Michael era tão bom para mim, tão diferente. Ele me fazia sentir especial, importante. Ele nunca mencionou que a família dele era assim. Ele nunca me disse que a mãe dele era tão controladora. Eu digo, manipulador, abusivo.
Ela acena com a cabeça enquanto as lágrimas continuam a cair. Quando nos casamos, eles só nos visitavam de vez em quando. Um domingo aqui, um sábado ali. Linda sempre fazia comentários, mas Michael dizia que era só o jeito dela, que ela não tinha mais intenções. Eu tentei me dar bem com ela, mãe. Eu realmente tentei. Eu sei, querida. Eu sei. Mas há 3 semanas, Linda ligou para Michael dizendo que precisava de um favor, que o proprietário do apartamento dela tinha aumentado o aluguel e que ela precisava de um lugar para ficar enquanto procurava algo mais barato. Michael me perguntou se ela poderia vir por alguns dias. Eu não queria, mas como eu poderia dizer não? É a mãe dele. Sinto a raiva crescer dentro de mim, mas permaneço em silêncio, deixando-a falar. Ela apareceu com 2 malas, continua Emily. Disse que ficaria só uma semana, mas no 3º dia, Sarah apareceu com as coisas dela, dizendo que tinha brigado com o namorado e precisava de um lugar para ficar. Depois, Jessica chegou dizendo que o apartamento dela estava em reforma. Em seguida, David chegou com a esposa e os filhos, dizendo que queriam passar uns dias no campo. E Michael não disse nada. Afirmo, não pergunto. Emily balança a cabeça. Ele diz sim para tudo. Se a mãe dele pede alguma coisa, ele não consegue recusar. Diz que devemos ser hospitaleiros porque são da família dele. Que esta casa é grande o suficiente para todos. Que eu estou exagerando quando reclamo. Exagerando, repito, sentindo minha temperatura subir. Exagerando quando te tratam como um empregado na sua própria casa. Linda diz que é meu dever como nora servir a família. É assim que as coisas funcionam na família dela. Uma boa esposa sempre coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar. Emily enxuga as lágrimas com o dorso da mão. E eu pensei que talvez ela tivesse razão. Talvez eu seja egoísta. Talvez seja assim que as famílias normais funcionam, e eu simplesmente não sei porque cresci só com você. Essas palavras me atingiram como um tapa. Minha filha está duvidando de si mesma, do seu valor, do seu direito de ser tratada com respeito em sua própria casa. E tudo porque uma mulher manipuladora conseguiu entrar na cabeça dela. Emily, olhe para mim, digo, segurando seu rosto entre minhas mãos. Olhe nos meus olhos. Ela levanta o olhar lentamente. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os meus, estão cheios de dor e confusão. Nada disso é normal, digo em tom firme. Nada disso está certo. Uma família não te usa. Uma família não te explora. Uma família não te faz sentir como um estranho na sua própria casa. Mas Michael diz, não me importo com o que o Michael diz. Eu a interrompi. Esta casa não é do Michael. Esta casa é sua. Coloquei-a em seu nome. Lembre-se, só o seu nome consta na escritura. Eu me certifiquei disso justamente para que ninguém jamais pudesse tirá-la de você. Quando comprei a propriedade, fui muito claro com o advogado. Disse-lhe que queria tudo apenas em nome de Emily. Nem eu constava como coproprietário. Aprendi com meu próprio casamento há 40 anos que uma mulher precisa de algo que seja completamente dela, algo que ninguém possa tocar, algo que lhe dê segurança e poder. Mas nós somos casados, diz Emily em voz baixa. O que é meu é dele. Não, digo firmemente. Esta casa é um bem privado que você adquiriu antes do casamento. Legalmente, ela é somente sua. E isso significa que você decide quem fica e quem sai. Vejo algo mudar nos olhos da minha filha. Uma pequena faísca de esperança talvez, ou talvez de rebeldia. Não posso expulsá-los, mãe, ela sussurra. Michael nunca me perdoaria. E ele te perdoa por estar infeliz? Ele te perdoa por chorar na sua própria cozinha? Ele te defende da família dele? Silêncio. Um silêncio que diz mais do que 1000 palavras. Onde você está dormindo, Emily? Pergunto de repente. Uma pergunta que me veio à mente agora mesmo. Ela olha para baixo novamente. No pequeno sofá da sala de estar. No sofá. E no seu quarto. Linda disse que precisava de uma cama confortável por causa das costas. E como o quarto principal tem o colchão mais novo, não consigo mais ouvir nada. Levanto-me do chão com uma determinação que não sentia há anos. Levante-se, digo a Emily, estendendo a mão. Ela me olha confusa, enxugando as últimas lágrimas do rosto. O que você vai fazer, mãe? Vou lembrar as pessoas de quem é esta casa. Volto para a cozinha com Emily logo atrás. Sinto-a tremendo. Provavelmente apavorada com o que possa acontecer. Mas tomei uma decisão. Já vi o suficiente. Já ouvi o suficiente. E não vou permitir que ninguém, absolutamente ninguém, trate minha filha dessa maneira. Quando entramos, a cena estava exatamente como eu a havia deixado. Linda no sofá, como uma rainha. As irmãs relaxando enquanto assistiam à TV. As crianças correndo e gritando sem supervisão. A bagunça estava ainda pior. Suco derramado no chão. Migalhas por toda parte.
Louça suja se acumulando em todas as superfícies disponíveis. Emily, você voltou, diz Linda sem nem olhar para ela. Perfeito. Preciso que você faça um chá de camomila para mim. E certifique-se de que esteja bem quente desta vez. O de hoje de manhã estava morno. Eu me posiciono bem em frente à televisão, bloqueando completamente a visão deles. Todos os olhares se voltam para mim. Com licença, diz Jéssica com aquele tom mimado de adolescente. Estamos assistindo a isso. Não mais respondo, com a voz calma, mas firme. Encontro o controle remoto que está entre as almofadas do sofá e desligo a TV. O que você pensa que está fazendo? Exige Linda, levantando-se, com o rosto contorcido em uma expressão de indignação. Você não pode simplesmente entrar aqui. Eu posso e eu vou. Eu a interrompi. Esta é a casa da minha filha, e acho que está na hora de conversarmos sobre as regras. Linda ri, mas é uma risada sem humor. Regras. Ellen, acho que você não entende como as coisas funcionam. Meu filho é casado com sua filha. Isso nos torna família, e família não precisa de regras para se visitar. Visita, repito, deixando a palavra pairar no ar. Essa é uma palavra interessante. Uma visita dura um dia, talvez 2. Talvez um fim de semana, se vocês se derem bem. Mas vocês estão aqui há 2 semanas. Isso não é uma visita. Isso é uma invasão. Sarah se levanta do sofá, cruzando os braços. Olha, minha senhora, eu não sei o que a Emily lhe disse, mas nós não somos uma invasão. O Michael nos convidou. Esta casa é tanto dele quanto dela. Não digo, olhando-a diretamente nos olhos. Não é. Esta casa está exclusivamente em nome de Emily. Michael não tem nenhum direito legal sobre esta propriedade, então, tecnicamente, nem mesmo ele pode convidar ninguém sem a permissão dela. Observo suas expressões mudarem. Confusão, surpresa e, em seguida, algo que parece medo nos olhos de Linda. Isso não pode ser verdade, diz ela lentamente. Michael nos disse que a casa pertencia aos 2. O Michael mentiu para você ou simplesmente presumiu algo que não é verdade. Me viro para Emily, que está parada na porta da cozinha com os olhos arregalados. Emily, diga à sua sogra de quem é esta casa. Ela engole em seco, olhando entre a sogra e eu. Consigo ver a batalha interna em seu rosto. O medo de confrontar essa mulher que a dominou por semanas. Mas então algo muda. Vejo seus ombros se endireitarem um pouco, seu queixo se erguer levemente. É meu, diz ela com a voz trêmula, mas audível. Minha mãe me deu antes mesmo de eu conhecer o Michael. Só está no meu nome. O silêncio que se segue é denso, pesado. Linda nos encara como se estivesse recalculando toda a situação. Consigo ver as engrenagens girando em sua cabeça, buscando uma nova estratégia, uma nova maneira de usar isso a seu favor. Bem, ela finalmente diz com um sorriso forçado. Isso não muda nada, não é? Emily quer que estejamos aqui. Ela é tão doce, tão generosa. Ela não é como outras noras que conheci, que são egoístas e mesquinhas. Ela entende o valor da família. Ela está usando a arma mais antiga do mundo, a culpa. Fazendo parecer que qualquer objeção da Emily significaria que ela é uma pessoa ruim, uma esposa ruim, uma nora ruim. Há uma longa pausa. Todos os olhares estão voltados para minha filha. Consigo vê-la lutando com a resposta. Como anos de condicionamento do primeiro casamento a estão ensinando a ser boazinha, a agradar a todos, que dizer o que realmente pensa a tornará uma pessoa horrível. Emily começa com a voz fraca. A verdade, querida, digo suavemente. Apenas a verdade. Ela respira fundo. E quando fala, sua voz é mais firme. Não, eu não quero você aqui. Linda solta um suspiro como se tivesse levado um tapa. Sarah e Jéssica se entreolham em choque. Até as crianças param de correr por um instante. Você não pode estar falando sério, diz Linda. Depois de tudo que fizemos por você, depois de te aceitarmos em nossa família, depois que meu filho te salvou de ser uma mulher divorciada e solitária. E aí está, a verdadeira face dessa mulher. Não o tom doce e manipulador, mas puro veneno. Salvou-a, repito, minha raiva finalmente encontrando voz. Seu filho não salvou ninguém. Emily não precisava ser salva. Ela tinha sua própria casa, sua própria vida. Se alguém se beneficiou desse casamento, foi ele. Como você se atreve? Linda dá um passo em minha direção com os olhos fascando. Meu filho é um bom homem. Ele trabalha duro. É ele quem paga as contas desta casa. Que contas? Pergunto. A de luz, a de água. Porque imagino que com 8 pessoas morando aqui, essas contas devem estar bem altas ultimamente. Ela abre a boca para responder, mas a fecha imediatamente. Toquei num ponto sensível. Emily, digo, virando-me para minha filha, quem tem pago as contas desde que eles chegaram? Ela olha para baixo. Sim, eu tenho.
Michael disse que o dinheiro dele está curto este mês porque ele está economizando para um projeto. E a comida? Esta casa estava completamente abastecida quando saí há 3 semanas. Agora vejo que a despensa está quase vazia. Eu fiz as compras do supermercado, admite Emily. 3 vezes esta semana, quase $800 no total. $800. Minha filha gastou $800 para alimentar essa família de aproveitadores em 2 semanas. E eles contribuíram com alguma coisa? Pergunto, embora já saiba a resposta. Emily balança a cabeça negativamente. Volto-me para Linda com um sorriso frio. Então, deixe-me ver se entendi direito. Vocês vieram para cá, se instalaram na casa da minha filha. Estão comendo a comida dela, usando os serviços públicos dela, dormindo na cama dela. E além de tudo isso, transformaram-na em sua empregada doméstica. E tudo isso sem pagar um centavo sequer. Somos família, repete Linda. Mas sua voz soa menos convicta agora. Família não cobra uns dos outros. Você tem razão, digo, assentindo lentamente. A família não cobra. Mas a família também não explora. A família não humilha. A família não transforma sua casa em sua prisão. Isso é ridículo, interrompe Jéssica, levantando-se do sofá. Mãe, você não precisa ouvir isso. Quando Michael chegar, ele vai colocar esses dois em seus devidos lugares. O Michael não vai fazer nada, digo com uma certeza que surpreende até a Emily. Porque quando Michael chegar, vocês já terão ido embora. O silêncio se instala completamente na sala. Até as crianças ficam imóveis, pressentindo atenção. O que você disse? Pergunta Linda lentamente com um tom ameaçador. Vocês me ouviram, respondi. Está na hora de vocês arrumarem as malas e irem embora. Todos vocês. Linda me olha como se eu tivesse enlouquecido. Então, solta uma risada seca e sem humor, repleta de desprezo. Você não pode nos expulsar, diz ela, cruzando os braços. Esta não é a sua casa, Ellen. É da sua filha e do meu filho. E pelo que sei, meu filho tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer outra pessoa. O filho dela pode ficar se a Emily decidir que ele pode, respondo. Mas você não é bem-vindo. E quem vai nos fazer ir embora? Pergunta Sarah com um sorriso zombeteiro. Você, uma senhora de 70 anos, por favor. Caminho lentamente em sua direção, olhando-a diretamente nos olhos. Ela é mais alta do que eu, mais jovem. Provavelmente pensa que isso lhe dá alguma vantagem. Mas eu vivi 70 anos neste mundo. Criei uma filha sozinha depois que meu marido morreu quando Emily tinha apenas 5 anos. Trabalhei em escritórios cheios de homens que pensavam que podiam me intimidar. Sobrevivi a perdas, traições e dores que essa garota mimada nem consegue imaginar. Cuidado para não subestimar as mulheres mais velhas, digo em voz baixa e firme. Sobrevivemos a muita coisa para termos medo de pessoas como você. Sarah dá um passo para trás, seu sorriso vacilando. Emily, diz Linda, ignorando-me completamente e se virando para minha filha. Você não vai permitir isso, vai? Você não vai deixar sua mãe entrar aqui e causar problemas no seu casamento. Pense no Michael. Pense em como ele vai se sentir quando descobrir que você expulsou a família dele. E lá está de novo. A manipulação, a chantagem emocional, a maneira de fazer Emily duvidar de si mesma, de fazê-la se sentir culpada por querer paz em sua própria casa. Vejo Emily abrir a boca, provavelmente para ceder, para se desculpar, para dizer que está tudo bem. Mas antes que ela possa falar, eu intervenho. Michael pode sentir o que quiser, digo. Mas ele precisa entender que sua esposa merece respeito em sua própria casa. E se ele não conseguir entender isso, talvez precise se perguntar que tipo de homem ele é. Você está tentando destruir o casamento deles? Acusa Linda, elevando a voz. É isso que você está fazendo, não é? Você nunca gostou que sua filha encontrasse alguém. Você sempre quis mantê-la dependente de você. Essa acusação é tão absurda que quase me faz rir. Eu, que gastei todas as minhas economias para dar independência à minha filha. Eu, que trabalhei em turnos duplos durante anos para garantir que ela nunca precisasse de nada. Eu, que rezava todas as noites para que ela encontrasse alguém que a fizesse verdadeiramente feliz. Não vou dignificar isso com uma resposta, digo simplesmente. Você tem 1 hora para arrumar suas coisas e sair desta propriedade. 1 hora, grita Jéssica. Você está louco? Temos malas, caixas. As crianças têm brinquedos espalhados por toda a casa. Então sugiro que você comece a arrumar suas coisas em vez de discutir. David, que havia ficado quieto o tempo todo fumando no jardim, finalmente entra. Ele é um homem grande, de uns 40 anos, com barriga de cerveja e uma expressão de tédio permanente. O que está acontecendo aqui? Pergunta, olhando entre a mãe e eu. Essa mulher está nos expulsando.
Sua esposa, uma mulher magra com voz chorosa que não havia falado até então, diz: Você acredita? Ela está nos expulsando. David me olha de cima a baixo, me avaliando. Consigo ver o desprezo em seus olhos, a maneira como ele presume que pode me intimidar apenas por ser homem, apenas por ser maior. Senhora, diz ele, tentando soar ameaçador. Acho que a senhora está um pouco confusa. Esta é a casa do meu irmão, e nós somos os convidados dele, portanto a senhora não tem autoridade para nos dizer nada. Tira o celular do bolso. Um gesto simples, mas que deixa todos tensos. O que você vai fazer? Pergunta Linda, desconfiada. Chame a polícia. Não seja ridículo. Eles não farão nada. Não cometemos nenhum crime. Não vou chamar a polícia, digo, discando um número que sei de cor. Vou ligar para o meu advogado. Observo a mudança em suas expressões. O advogado. Essa palavra tem poder, tem peso. Significa consequências legais, documentos, assuntos oficiais que não podem ser ignorados ou manipulados com palavras doces. O telefone toca 2 vezes antes que ele atenda. Ellen, que surpresa! Como você está? Olá, Richard, digo em voz alta, certificando-me de que todos possam ouvir. Preciso que você me esclareça algo sobre a escritura do imóvel que compramos para a Emily no ano passado. Claro, pode prosseguir. A casa está registrada apenas em nome dela, correto? O marido dela não possui nenhum direito de propriedade. Isso mesmo. É um bem particular adquirido antes do casamento. Está totalmente em nome dela. Qual o problema? Há pessoas na propriedade que se recusam a sair mesmo depois de terem sido solicitadas. Minha filha pode legalmente exigir que elas saiam? Com certeza. É propriedade privada dela. Se ela pedir para alguém sair e essa pessoa se recusar, isso configura invasão de propriedade. Ela pode chamar a polícia e eles terão que escoltá-la para fora da propriedade. Observo Linda enquanto ela ouve cada palavra vinda do telefone. Seu rosto empalideceu. E se forem parentes do marido dela? Pergunto. Não importa. A lei é clara. Propriedade privada significa que o dono decide quem pode estar lá e quem não pode. Ser parente do marido não lhes confere nenhum direito legal. Perfeito. Muito obrigado, Richard. Se eu precisar de mais alguma coisa, eu ligo para você. Desligo o telefone e o guardo no bolso. O silêncio na sala é absoluto. Vocês ouviram isso? Pergunto, olhando para cada um deles. Se vocês não saírem desta propriedade em 1 hora, Emily vai chamar a polícia. E acreditem, vocês não querem que isso aconteça. A polícia não é nada amigável quando precisa remover invasores de propriedade privada. Isso é inacreditável, murmura Linda. Absolutamente inacreditável. Espere só até o Michael descobrir. Espere até ele saber que a própria esposa expulsou a família dele para a rua. Michael tem todo o direito de ter a sua opinião, digo. Mas esta é a realidade. A família dele abusou da hospitalidade de Emily. Vocês transformaram a casa dela em um hotel particular. Gastaram o dinheiro dela, tomaram o espaço dela e a trataram como uma empregada. E agora acabou. Não fizemos nada disso, grita Jéssica. Emily está exagerando como sempre. Ela é muito dramática. Dramática. Repito, baixando perigosamente a voz. As mãos da minha filha estão destruídas de tanto limpar e cozinhar para você. Ela não dorme na própria cama há 2 semanas porque sua mãe a ocupou. Ela gastou $800 em comida que você devorou sem contribuir com 1 centavo. E você a chama de dramática. Jéssica abre a boca para responder, mas nada sai porque ela sabe que é verdade. Todos sabem disso. Mãe, diz Emily com a voz trêmula da porta da cozinha, o que vai acontecer quando Michael chegar? Essa é a pergunta que pairou no ar o tempo todo. Michael, o marido, filho de Linda, o homem no meio de tudo isso. Depende dele, respondo honestamente. Ele pode ficar com raiva. Pode tentar defender a família, ou pode enxergar a situação como ela realmente é, uma intervenção necessária para proteger o casamento e a sanidade da esposa. Ele vai ficar do nosso lado, diz Linda com certeza. Meu filho sabe qual é o seu lugar. Ele sabe que a família vem em primeiro lugar. A família dele agora é a Emily, digo, olhando diretamente para ela. Quando ele se casou com ela, ela se tornou a prioridade dele. Não você, ela. É o que você pensa, dispara Linda. Mas um filho é sempre um filho. Laços de sangue são mais fortes do que qualquer certidão de casamento. E aí está a verdadeira verdade. A crença profundamente enraizada dessa mulher de que seu filho sempre lhe pertencerá, de que nenhuma esposa jamais poderia ser mais importante do que a mãe dele. É uma batalha que Emily jamais poderia vencer, não enquanto Michael permanecesse preso às manipulações de Linda. Você tem 50 minutos, digo, olhando para o meu relógio.
Sugiro que pare de falar e comece a arrumar suas coisas. Por um instante, ninguém se mexe. Todos ficam ali parados, me encarando como se esperassem que eu recuasse, que dissesse que era só uma brincadeira, que claro que podiam ficar. Mas eu não me mexo. Permaneço firme e imóvel, braços cruzados, com uma expressão que deixa claro que não vou mudar de ideia. Finalmente, é David quem fala. Isso é ridículo. Vou ligar para o Michael. Ele pega o celular e disca. Todos ficamos em silêncio enquanto o telefone toca. 1, 2, 3 vezes. Caixa postal. Ele não está atendendo, murmurou, guardando o telefone frustrado. Então sugiro que você comece a arrumar suas coisas e explique a situação para ele. E quando ele finalmente responder, digo sem nenhuma compaixão. Linda me encara com raiva. Se olhares matassem, eu estaria morta no chão. Mas já enfrentei olhares piores. Já enfrentei chefes que gritaram comigo. Médicos que me deram mais notícias. Gerentes de banco que me disseram que eu não me qualificava para empréstimos. Um olhar furioso de uma mulher manipuladora não vai me fazer recuar. Tudo bem, ela finalmente diz com a voz gélida. Nós vamos, mas isso não acabou. Michael saberá exatamente o que aconteceu aqui hoje. E Emily? Ela se vira para minha filha com uma expressão de profunda decepção. Espero que você esteja preparada para as consequências de ter escolhido sua mãe em vez do seu casamento. É a última flecha dela, a última tentativa de plantar sementes de dúvida e culpa no coração de Emily. E por um segundo, eu vejo funcionar. Vejo os olhos da minha filha se encherem de medo. Seus ombros caem. Emily não está escolhendo ninguém. Interrompo antes que Linda possa causar mais danos. Ela está defendendo seu direito de viver em paz em sua própria casa. Se Michael tem um problema com isso, o problema é dele, não dela. Linda solta um som de desprezo e sai furiosa em direção ao quarto principal, aquele que ela considerava seu. Sarah e Jessica seguem, murmurando entre si, em voz alta o suficiente para que ouçamos palavras como ingrata e horrível. David permanece por mais um instante, olhando para mim com algo entre respeito e ressentimento. Você sabe que está começando uma guerra familiar, não é? Se defender minha filha causar uma guerra, respondo calmamente que assim seja. Ele balança a cabeça e sai para pegar as coisas dos filhos. Sua esposa o segue, lançando-me olhares venenosos enquanto recolhe os brinquedos do chão. Quando finalmente ficamos sozinhas na sala, Emily desaba no sofá, tremendo. Sento ao lado dela e a abraço forte, como quando ela era pequena e tinha pesadelos. Eu fiz a coisa certa, mãe? Ela pergunta com a voz embargada. Ou acabei de destruir meu casamento? Querida, digo, acariciando seus cabelos, um casamento que só sobrevive se você aceitar ser maltratada não é um casamento que vale a pena salvar. Mas eu amo Michael. Eu sei, e talvez ele também te ame. Mas o amor não basta se não vier acompanhado de respeito, e a família dele não te respeita. E pior, ele não te defendeu deles. Ficamos assim por vários minutos, ouvindo o som de malas sendo arrastadas, gavetas abrindo e fechando, vozes discutindo em cômodos distantes. O som de uma invasão finalmente sendo desmantelada. Estou com medo, admite Emily. Estou com medo de que Michael me deixe. Medo de ficar sozinha de novo. Medo de fracassar em outro casamento. Escute com muita atenção, digo, segurando seu rosto entre minhas mãos para que ela me olhe. Se Michael a deixar porque você se recusa a ser abusada pela família dele, então ele lhe fez um favor, porque isso significa que ele nunca foi o homem que você pensava que ele fosse. E você merece coisa melhor. Mas eu tenho 43 anos, mãe. Quem vai me querer nessa idade? Eu já fracassei uma vez. Você não fracassou em nada. Eu a interrompi firmemente. Seu primeiro marido era um abusador. Isso não foi culpa sua. E se este casamento não der certo, também não será culpa sua. A culpa é dos homens que não sabem valorizar as mulheres extraordinárias que têm ao seu lado. Ela se apoia no meu ombro e chora, não o choro silencioso da cozinha, não o choro histérico do jardim. Este é um choro de alívio, de libertação, de anos reprimindo emoções porque ela tinha que ser forte, porque tinha que manter a paz, porque tinha que ser a boa esposa, a boa nora, a boa mulher. Meia hora depois, ouvimos o som de veículos chegando. Meu coração acelera um pouco. Michael está aqui. Emily fica tensa imediatamente ao meu lado, enxugando as lágrimas rapidamente. Está tudo bem, digo, apertando a mão dela. Estou aqui. Você não está sozinha. A porta se abre e Michael entra. Um homem de estatura mediana, com cabelos começando a ficar grisalhos nas têmporas. Atrás dele está seu pai, um senhor quieto que raramente diz algo em reuniões de família. O que está acontecendo aqui? Pergunta Michael, olhando para as malas empilhadas na sala de estar. Por que todo mundo está arrumando as malas?
Vocês vão viajar ou algo assim? Linda sai do quarto furiosa como um furacão, o rosto vermelho de raiva. Michael, graças a Deus você está aqui. Sua sogra enlouqueceu. Ela está nos expulsando de casa. Michael me olha confuso, depois olha para Emily. O quê? Do que ela está falando, Michael? Emily começa com a voz trêmula, mas eu me levanto e falo por ela. Pedi à sua família que deixasse esta propriedade porque eles têm abusado da hospitalidade de Emily durante 2 semanas. Abusando. Michael repete como se a palavra não fizesse sentido. Eles são minha família. Eu disse a eles que podiam ficar o tempo que precisassem. Esta não é a sua casa para fazer esses convites. Digo com calma, mas com firmeza. Como assim não é minha casa? A voz dele se eleva. Sou marido da Emily. Moro aqui. É claro que é minha casa. Morar em uma casa não a torna legalmente sua. Explico. Esta propriedade está exclusivamente em nome de Emily. É um bem particular que ela adquiriu antes de se casar com você. Você não tem direitos de propriedade sobre esta propriedade. Observo a expressão no rosto dele mudar. Vejo-o processar essa informação que ele claramente desconhecia ou escolheu ignorar. Isso não importa. Somos casados. O que é dela é meu. Não neste caso, digo, balançando a cabeça. E mesmo que fosse propriedade compartilhada, o que não é, você ainda não tem o direito de convidar pessoas que maltratam sua esposa para a casa dela. Maltratar? Michael se vira para a mãe. O que ela está dizendo? Você a maltratou? Linda assume sua melhor cara de vítima inocente. Claro que não, filho. Temos sido extremamente gentis com Emily. Ela está exagerando como sempre. Você sabe como ela é. Como ela está, Michael? Emily pergunta de repente com a voz trêmula, mas firme. Estou exagerando? Ele permanece em silêncio, visivelmente desconfortável, encurralado entre a mãe e a esposa. Será que estou exagerando quando choro porque sua mãe está dormindo na nossa cama e eu estou no sofá? Continua Emily com a voz cada vez mais firme. Será que estou exagerando quando gasto todo o meu dinheiro alimentando sua família enquanto você economiza para um projeto? Será que estou exagerando quando levanto às 5 da manhã para preparar o café da manhã para 8 pessoas e vou dormir às 11 da noite depois de limpar a bagunça de todo mundo? Emily, você está sendo dramática, diz Michael, mas sua voz soa menos convencida. Não, diz Emily, dando um passo em direção a ele. Não estou sendo dramática. Estou exausta. Estou magoada e cansada de você me ignorar quando digo que sua família está me machucando. Michael abre a boca para responder, mas não encontra as palavras. Observo o olhar para a mãe, depois para Emily e por fim para mim. Ele busca uma saída, uma maneira de resolver isso sem tomar partido. Mas essa opção já não existe mais. Michael, diz Linda com sua voz suave e manipuladora. Sua esposa está deixando a mãe dela vir aqui e destruir nossa família. Você vai permitir isso? Vai deixar uma estranha nos separar? Eu não sou uma estranha, digo. Sou a mulher que comprou esta casa para a filha. A mulher que está protegendo a filha de abusos. E se você vê isso como algo ruim, então o problema é você. Ninguém está abusando de ninguém, insiste Linda. Somos uma família. Famílias vivem juntas. Elas se ajudam. Compartilham espaços. E o que você compartilhou? Pergunta Emily com a voz ainda mais firme agora. O que você contribuiu para esta casa além de me dar mais trabalho? Silêncio. Ninguém responde porque não há resposta. Estou perguntando a vocês, continua Emily, olhando para cada membro da família de Michael. Quanto dinheiro vocês gastaram com comida, com a eletricidade, com a água que usam nos seus banhos de 40 minutos, com o gás que consomem quando deixam o fogão ligado a manhã toda? Eu não sabia que você estava de olho em tudo, murmurou Sarah sarcasticamente. Não estou controlando, responde Emily. Mas quando você gasta $800 em 2 semanas com comida para pessoas que nem sequer agradecem, você começa a perceber. Michael empalidece. $800? Sim, Michael. $800 do meu dinheiro porque você disse que estava apertado este mês. Mas parece que você não está tão apertado a ponto de não querer sair com seu pai para ver terrenos. O que provavelmente significou apenas sair para tomar café da manhã e cerveja enquanto eu cozinhava para sua família. Vejo algo se quebrar na expressão de Michael, uma pequena rachadura em sua fachada de está tudo bem. Emily, eu não sabia que você se sentia assim, diz ele com a voz mais suave. Eu te disse, ela responde. E agora há lágrimas em seus olhos. Mas também há raiva. Eu te disse 3 vezes. Na primeira vez, você me disse para não exagerar. Na segunda, você disse que sua mãe só estava tentando ajudar. Na terceira, você ficou com raiva de mim e disse que o problema era meu, não da sua família.
Filho, interrompe Linda. Não deixe que ela o manipule. Ela está usando lágrimas para fazer você se sentir culpado. Chega! Michael grita de repente, assustando a todos nós. Já chega, mãe. Linda se encolhe como se tivesse levado um soco. Ela claramente não está acostumada com o filho falando com ela daquele jeito. Você sabia? Pergunta Michael à mãe, com a voz embargada pela emoção, que a Emily não dorme na nossa cama desde que você chegou. Você sabia que ela está dormindo no sofá? Você sequer se deu ao trabalho de perguntar se ela estava confortável? Eu tenho problemas de coluna, gagueja Linda. Preciso de um colchão firme. Achei que a Emily entenderia. E por que você não dormiu em um dos quartos de hóspedes? Pergunta Michael, insistindo. Por que você teve que ficar com o nosso quarto? Linda não tem resposta para isso. Porque a verdade é óbvia. Ela ficou com o quarto principal porque podia, porque ninguém a impediu, porque queria impor sua autoridade. Michael passa as mãos pelo rosto, respirando fundo. Quando fala novamente, sua voz soa cansada, derrotada. Mãe, acho que você deveria ir. O quê? Linda olha para ele como se ele a tivesse traído da pior maneira possível. Michael, você não pode estar falando sério. Eu sou sua mãe. Eu sei e amo vocês. Mas a Emily tem razão. Vocês todos se aproveitaram da bondade dela. E eu deixei acontecer porque não queria ver o que estava acontecendo. Michael, por favor. A voz de Linda agora transborda desespero. Não faça isso. Não me faça sentir como se eu fosse uma pessoa ruim. Eu só queria passar um tempo com a minha família. Você poderia ter passado um tempo conosco sem se mudar para cá, diz Michael com firmeza. Você poderia ter nos visitado nos fins de semana. Poderíamos ter saído para jantar. Mas isto, ele gesticula para as malas, a bagunça, a tensão no ar. Isto não é uma visita. Isto é uma invasão. As mesmas palavras que eu disse antes, agora saindo da boca do próprio filho dela, e doem ainda mais vindas dele. Sarah dá um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Não acredito que você está nos expulsando por causa dela. Da sua própria família, Michael. Das pessoas que estavam lá quando você nasceu, quando você cresceu, quando você precisou de nós. E sou grato por isso, diz Michael, olhando para ela. Mas Emily é minha esposa. Ela também é da minha família agora. E vocês a trataram como uma empregada na própria casa dela. Como vocês esperavam que eu reagisse quando finalmente abrisse os olhos? Você não abriu os olhos, diz para Jéssica. Você foi manipulada. Aquela velha. Ela aponta para mim com desprezo. Ela veio aqui para causar problemas porque não suporta que a filha tenha a própria vida. Dou um passo em sua direção. Cuidado com o que você diz, garota. Eu vim aqui porque encontrei minha filha chorando na cozinha da própria casa, exausta, humilhada e tratada pior do que um cachorro. E se você acha que isso é causar problemas, então você não tem ideia do que significa família. Ellen tem razão. Uma voz inesperada diz. O pai de Michael, que permaneceu em silêncio durante todo esse tempo, finalmente fala. Linda, o que fizemos foi errado. Eu sabia desde o início, mas não disse nada porque nunca digo nada. Mas desta vez não posso ficar calado. Linda se vira para o marido, chocada. Você também? Meu próprio marido vai se voltar contra mim. Não sou contra você, diz ele com voz cansada. Sou contra o que fizemos. Nos aproveitamos da bondade da Emily. Eu a vi trabalhar como uma escrava nessas últimas semanas e não fiz nada para impedi-la, e me envergonho disso. Há um momento de silêncio absoluto. Linda encara o marido como se não o reconhecesse. Seus filhos a observam, esperando que ela diga algo, que os defenda, que de alguma forma vire o jogo contra todos os outros. Mas pela primeira vez, Linda está sem palavras. Seu arsenal de manipulação, suas tentativas de chantagem emocional, suas táticas de vitimização, tudo falhou. Ela está sendo confrontada não apenas por estranhos, mas pelo próprio filho e pelo próprio marido. Termine de arrumar as malas, diz Michael finalmente, com a voz firme, apesar da dor visível em seus olhos. Você pode ficar no meu antigo apartamento. Ainda tenho as chaves. Fica na cidade, tem 2 quartos. Não é grande, mas é suficiente até você encontrar outro lugar. Não vou a lugar nenhum, diz Linda, endireitando as costas, tentando recuperar um pouco de dignidade. Se formos, você vem conosco, Michael. Essa é a única opção. Observo Michael, aguardando. Este é o momento da verdade. O momento em que ele precisa escolher entre a manipulação da mãe e o respeito da esposa. Michael olha para a mãe, depois para Emily, que está ao meu lado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas de cabeça erguida. Consigo ver a luta em seu rosto, anos de condicionamento contra aquilo que ele sabe ser certo. Não, mãe, ele diz finalmente.
Vou ficar aqui com a minha esposa na casa dela, onde eu deveria ter estado o tempo todo, defendendo-a em vez de deixar que ela fosse tratada assim. Linda solta um suspiro. Seus olhos se enchem de lágrimas. Mas não são lágrimas de tristeza. São lágrimas de raiva, de impotência, de saber que perdeu o controle que teve sobre o filho por 45 anos. Você vai se arrepender disso, diz ela com a voz trêmula. Quando ela te decepcionar, quando este casamento fracassar como o primeiro, você vai se arrepender de ter escolhido uma estranha em vez de alguém da sua própria família. Emily não é uma estranha, diz Michael com uma firmeza que nunca ouvi dele. Ela é minha esposa. E se este casamento fracassar, será porque eu não a protegi quando deveria, não porque ela não valesse a pena. Linda olha para todos nós com uma mistura de dor e fúria que parece consumi-la. Por um instante penso que ela vai continuar discutindo, lançando mais acusações. Mas algo na expressão de Michael, na firmeza de sua postura, a faz entender que esta batalha está perdida. Tudo bem, diz ela finalmente, com a voz gélida. Nós vamos, mas não espere que eu fale com você de novo. Nem com você, Michael, nem com você, Emily. Vocês fizeram a escolha de vocês. Agora terão que conviver com as consequências. Ela se vira e marcha em direção ao quarto principal para terminar de arrumar as malas. Sarah e Jessica a seguem, lançando-nos olhares de puro ódio. David e sua esposa rapidamente juntam as coisas dos filhos, resmungando entre si sobre ingratidão e desrespeito. O pai de Michael fica por um instante. Ele se aproxima de Emily e coloca a mão em seu ombro. Sinto muito, diz ele simplesmente. Eu deveria ter dito algo antes. Eu deveria ter te defendido. Emily acena com a cabeça, sem conseguir falar por causa das lágrimas. Ele acena também e sai para ajudar a colocar as malas no carro. Michael desaba no sofá, com a cabeça entre as mãos. Consigo vê-lo tremendo, processando tudo o que acabou de acontecer. Ele desafiou a mãe pela primeira vez na vida. E mesmo tendo feito a coisa certa, é evidente que isso está lhe custando tudo. Eu vou até Emily e a abraço. Ela se agarra a mim como a uma tábua de salvação, soluçando contra meu ombro. Não são apenas lágrimas de tristeza. São lágrimas de alívio, de libertação, de anos de resistência silenciosa que finalmente chegam ao fim. Os próximos 30 minutos são um caos organizado. Malas sendo arrastadas, caixas sendo carregadas, crianças chorando porque não querem ir embora. Linda se move pela casa com a dignidade ferida de uma rainha destronada, recolhendo cada pequeno objeto que lhe pertence, como se cada um fosse a prova da injustiça que sofreu. Em dado momento, Sarah tenta levar um abajur decorativo da sala de estar. Esse abajur fica aqui, digo firmemente. Eu comprei, mente Sarah descaradamente. Não, eu comprei, diz Emily, elevando a voz pela primeira vez. Há 8 meses, naquela loja de antiguidades no centro. Custou $120 e paguei em dinheiro. Posso te mostrar o recibo se quiser. Sarah deixa cair a lâmpada com raiva e sai da casa furiosa sem dizer mais nada. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, todas as malas estão nos carros. Há 2 veículos estacionados do lado de fora, o carro de Linda e a caminhonete de David. As crianças já estão com os cintos de segurança afivelados, ainda chorando e perguntando por que tem que ir embora. Linda sai de casa pela última vez, carregando sua bolsa. Ela para na soleira, olhando para todos nós com uma expressão que tenta ser desdenhosa, mas não consegue esconder completamente a dor. Michael, diz ela com a voz tremendo levemente. Última chance. Venha conosco. Não deixe que essas mulheres destruam nossa família. Michael, que está ao lado de Emily com o braço em volta dela, balança a cabeça lentamente. Eu já tomei minha decisão, mãe. Meu lugar é aqui. Linda aperta os lábios formando uma linha fina. Que assim seja. Mas quando você perceber seu erro, quando vir que escolheu errado, não venha me procurar. Esta porta se fecha hoje e não se abrirá novamente. Essa é a sua escolha, diz Michael com a voz calma, mas firme. Eu só estou escolhendo minha esposa. Você é quem está transformando isso em uma guerra. Linda não responde. Ela simplesmente se vira e caminha até seu carro, com as costas eretas e a cabeça erguida. Sarah e Jessica entram no carro com ela. David, sua esposa e seus filhos entram na caminhonete. O pai de Michael é o último a entrar, lançando-nos um último olhar de desculpas antes de fechar a porta do carro. Os motores ligam. Os carros começam a se mover lentamente pela entrada de cascalho em direção ao portão. Emily, Michael e eu ficamos na varanda observando-os partir. Ninguém fala. Apenas ouvimos o barulho dos pneus no cascalho, o som dos motores, então, o silêncio quando eles finalmente desaparecem de vista. Emily é a primeira a se mexer. Ela se vira para Michael e o abraça forte, soluçando em seu peito.
Ele retribui o abraço, finalmente deixando suas próprias lágrimas caírem. Me desculpe, Michael sussurra repetidamente. Me desculpe mesmo, Emily. Eu deveria ter te escutado. Eu deveria ter te defendido desde o começo. Me desculpe. Ela não consegue responder, apenas chora e se agarra a ele como se tivesse medo de que ele também fosse embora. Deixo que eles tenham seu momento. Fico na varanda olhando para a entrada vazia, sentindo o peso de tudo o que acabou de acontecer. Não me sinto vitoriosa. Não me sinto feliz. Sinto apenas cansaço, alívio e esperança de que talvez, só talvez, isso marque um novo começo para minha filha. Após alguns minutos, aproximo-me delas e coloco a mão no ombro de Emily. Vocês duas estão bem? Pergunto gentilmente. Emily acena com a cabeça, enxugando o rosto. Sim, mãe. Acho que sim. Michael me olha com os olhos vermelhos. Ellen, eu não sei o que dizer. Você estava certa em tudo. E eu fui um covarde. Você não foi covarde, digo sinceramente. Você estava dividido entre duas lealdades. Isso não é fácil para ninguém. O importante é que você finalmente tomou a decisão certa. Você acha que eu fiz a coisa certa? Pergunta ele, com a voz incerta. Essa é a minha mãe. Minha família. Sua família agora é Emily, digo com firmeza. E sim, você fez a coisa certa. Uma mãe que realmente te ama jamais te colocaria na posição de ter que escolher entre ela e a sua felicidade. Ela te obrigou a fazer essa escolha, não você. Ele acena lentamente com a cabeça, processando minhas palavras. Vai levar tempo, diz ele, para assimilar tudo isso. O que aconteceu? Eu sei, digo. E tudo bem. Tire o tempo que precisar, mas, enquanto isso, cuide da sua esposa. Ela precisa de você agora mais do que nunca. Eu prometo, ele promete, olhando para Emily com uma ternura que me dá esperança. Eu prometo, Emily, que nunca mais deixarei ninguém te tratar assim. Nunca mais te ignorarei quando você me disser que algo está errado. Emily olha-o nos olhos. Mesmo? É mesmo, diz ele, segurando o rosto dela entre as mãos. Você é a coisa mais importante da minha vida, e eu deveria ter te mostrado isso desde o começo. Eles se beijam, um beijo suave, cheio de desculpas e promessas. E eu, sentindo que meu trabalho ali está feito, começo a caminhar em direção ao meu caminhão. Você já vai embora, mãe? Pergunta Emily, afastando-se de Michael. Vocês dois precisam de um tempo a sós, eu digo, para conversar, para se curar, para recomeçar. Mas você virá amanhã? Ela pergunta, com a voz fraca, ainda precisando da minha presença, do meu apoio. Virei sempre que precisar, digo, sorrindo. Mas por agora esta é a sua casa, o seu espaço, a sua vida, e você precisa vivê-la sem a sua mãe a vigiar constantemente. Ela acena com a cabeça, compreendendo, mas vejo um brilho de lágrimas em seus olhos. Obrigada, mãe, por tudo, por me defender, por não me deixar me perder. Eu nunca vou deixar você se perder, digo, abraçando-a uma última vez. É isso que as mães fazem. Aparecemos nos momentos mais sombrios para lembrar às nossas filhas quem elas realmente são. Entro na minha caminhonete e ligo o motor. Antes de sair, abaixo o vidro e olho para eles uma última vez. Michael, digo, chamando sua atenção. Cuide bem dela, porque se eu a encontrar chorando naquela cozinha de novo, da próxima vez não vou expulsar só a sua família, vou expulsar você também. Não estou brincando, e ele sabe disso. Ele acena com a cabeça solenemente. Não vai acontecer de novo. Você tem a minha palavra. Bom, coloquei a caminhonete em marcha e comecei a descer o caminho de cascalho. Pelo retrovisor, pude vê-los juntos na varanda, abraçados, me observando partir. Pareciam pequenos à distância. Frágeis, mas também unidos de uma forma que não eram antes. Volto dirigindo para a cidade, com a mente repleta de tudo o que acabou de acontecer. Minhas mãos tremem levemente no volante, não de medo, mas da adrenalina que ainda corre nas minhas veias. Eu havia enfrentado Linda e toda a sua família. Eu havia defendido minha filha de uma maneira que jamais imaginei que precisaria fazer novamente. E mesmo me sentindo exausta, também me sinto viva como não me sentia há anos. Quando chego ao meu apartamento na cidade, já está quase escuro. Os postes de luz começam a acender e consigo ouvir os sons familiares do trânsito, as vozes dos vizinhos, a vida urbana que tem sido meu lar por tanto tempo. Preparo um chá de camomila e me sento na minha poltrona favorita. Aquela que comprei há 20 anos e que conhece cada curva do meu corpo cansado. Meu telefone toca. É a Emily. Mãe. A voz dela soa diferente, mais leve, mais livre. Você chegou bem em casa. Sim, querida. Estou em casa tomando um chá. Eu e o Michael temos conversado, diz ela, conversado de verdade. Pela primeira vez em semanas, ele se desculpou por tudo, por não ter me escutado, por não ter me defendido,
por ter deixado a família dele me tratar daquele jeito. E o que você disse? Eu disse a ele que o perdoava, mas que as coisas precisavam mudar. Que se quiséssemos ficar juntos, eu precisava saber que ele estaria do meu lado quando importasse. Que eu nunca mais poderia me sentir sozinha no meu próprio casamento. E o que ele disse? Ele chorou, mãe, ele realmente chorou. Disse que estava envergonhado de si mesmo, de como deixou as coisas chegarem a esse ponto. Disse que estava tão condicionado a obedecer à mãe que não percebeu que estava traindo a esposa no processo. Sinto meu peito relaxar um pouco. Talvez Michael realmente tenha aprendido algo com isso. Talvez esse casamento ainda tenha uma chance. Que bom, querido. De verdade. Vamos limpar a casa juntos, continua Emily. A casa inteira. Trocar os lençóis, lavar tudo que eles tocaram, reorganizar os móveis. Michael diz que quer que a casa volte a ser nossa e não uma lembrança do que aconteceu. Essa é uma boa ideia, digo. Às vezes, você precisa limpar fisicamente um espaço para se curar emocionalmente. Mãe, sua voz fica mais suave e mais vulnerável. Você acha que eu sou uma pessoa ruim por ter expulsado a família do Michael? Não, respondo sem hesitar. Você é uma mulher que finalmente lutou pelo seu direito de viver com dignidade em sua própria casa. Isso não faz de você uma pessoa má. Isso a torna forte. A mãe dele disse coisas horríveis antes de ir embora. Disse que eu destruí a família dela, que eu era uma manipuladora, que Michael se arrependeria de me escolher. Essas são as palavras de uma mulher que perdeu o controle, digo firmemente. Elas não têm nada a ver com você e tudo a ver com ela. Linda está acostumada a manipular o filho, a ter poder sobre ele. Quando você e eu a confrontamos, esse poder desapareceu e isso a aterroriza. Você acha que ele algum dia vai? Quer dizer, e se o relacionamento dele com a mãe ficar arruinado por causa disso? Emily, interrompo-a. Escute. Você não estragou nada. Linda arruinou o próprio relacionamento com o filho ao colocá-lo numa situação impossível. Uma boa mãe quer ver o filho feliz, mesmo que isso signifique dar um passo para trás. Ela não fez isso. Ela escolheu o controle em vez do amor. Essas são as consequências das ações dela, não das suas. Ouço sua respiração do outro lado da linha, processando minhas palavras. Obrigada, mãe, por ter vindo hoje, por não ter me deixado sozinha. Eu nunca vou te deixar sozinha. Prometo. Mas agora preciso que você seja forte. Preciso que você mantenha seus limites porque a Linda vai tentar voltar. Ela vai ligar para o Michael. Ela vai se fazer de vítima. Ela vai tentar fazê-lo se sentir culpado. E quando isso acontecer, vocês dois precisam estar unidos. Sim, vamos ficar juntos, diz Emily com uma determinação que me enche de orgulho. Michael me prometeu que não vai deixar a mãe manipulá-lo de novo. Ele disse que vai estabelecer limites claros. Eles podem se ver, mas em lugares neutros e por curtos períodos, nunca mais morando conosco. Sem invasões surpresa. Parece justo, digo. Michael tem o direito de ter um relacionamento com a mãe, se quiser, mas esse relacionamento não pode vir à custa da sua paz de espírito. Conversamos por quase mais uma hora. Ela me contou como encontraram coisas escondidas por toda a casa. Pertences da família de Michael, deixados ali de propósito para terem uma desculpa para voltar. Um lenço da Linda no armário. Brinquedos das crianças embaixo do sofá. A escova de dentes da Sarah ainda no banheiro. Estou empacotando tudo e enviando para eles, diz Emily. Não quero nada deles aqui. Quando finalmente desligamos o telefone, fico sentada na minha poltrona por um longo tempo, olhando pela janela para as luzes da cidade. Penso na minha mãe, que faleceu há 30 anos. Imagino se ela teria se orgulhado do que fiz hoje, de como defendi minha filha. Acho que sim. Acho que ela entenderia que às vezes, amar significa ser feroz. Significa enfrentar dragões. Significa dizer não quando todos esperam que você diga sim. Os dias seguintes são tranquilos. Emily me liga todas as noites para me contar como estão as coisas. Ela e Michael estão trabalhando no casamento, conversando de verdade pela primeira vez sobre expectativas, limites e família. Eles vão fazer terapia de casal, algo que Emily sugeriu e Michael aceitou sem hesitar. A terapeuta diz que Michael tem o que se chama de simbiose com a mãe. Emily explica em uma de nossas ligações que ele nunca desenvolveu limites saudáveis entre eles, e é por isso que ele tem tanta dificuldade em dizer não para ela. E o que Michael diz sobre isso? Ele diz que faz sentido, que sempre tenha sentido que precisava agradar a mãe para ser um bom filho, que a ideia de desapontá-la o aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Pelo menos ele está reconhecendo isso, digo. Esse é o primeiro passo. Uma semana após o incidente, Linda começa a ligar. Primeiro, ela liga diretamente para Michael, mas ele não atende. Depois ela começa a enviar mensagens de texto.
cada uma mais manipuladora que a anterior. Emily me lê algumas delas. Seu pai está doente de preocupação por sua causa. Não consigo dormir pensando em como meu próprio filho me traiu. Espero que você esteja feliz por saber que destruiu sua mãe. Como Michael está reagindo? Pergunto. Ele não está, diz Emily com satisfação. A terapeuta disse para ele não entrar na manipulação, para só responder se ela conseguir conversar sem tentar fazê-lo se sentir culpado. Até agora ela não conseguiu. Ótimo, digo. Estabelecer limites é a parte mais difícil, principalmente no começo, mas fica mais fácil. 2 semanas depois, recebo uma ligação da Linda. É tarde da noite, quase 22 horas. Ellen, a voz dela soa diferente, mais suave, mais vulnerável. Preciso falar com você. Sobre o que? Pergunto com cautela. Sobre o que aconteceu. Sobre meu filho, sobre tudo. Há algo no tom de voz dela que me deixa hesitante. Ela não parece a mulher manipuladora e furiosa que saiu daquela casa há 2 semanas. Ela parece cansada, talvez até arrependida. Tudo bem, digo finalmente. Fale. Eu não percebi. Ela começa com a voz tremendo um pouco. Eu não percebi o que estava fazendo, como estava tratando a Emily. Na minha cabeça eu só estava fazendo parte da família, ajudando e estando presente. Mas meu marido me fez ver que não era assim, que eu estava sendo abusiva. Eu termino por ela quando ela não consegue dizer a palavra. Silêncio. Depois, um som como um soluço sufocado. Sim, ela finalmente admite. Abusiva. Essa palavra tem me assombrado. Eu nunca pensei que fosse o tipo de pessoa que faria alguém se sentir assim. Mas você fez isso, digo, sem suavizar minhas palavras. Você transformou a casa de Emily em sua prisão. Você a tratou como uma serva. E quando ela tentou se defender, você a fez sentir como se ela fosse a errada. Eu sei, diz Linda, com a voz embargada. Eu sei disso agora. E não sei como consertar. Michael não atende minhas ligações. Emily provavelmente me odeia e eu só quero meu filho de volta. Então comece respeitando os limites dele, digo com firmeza. Pare de ligar para ele 20 vezes por dia. Pare de mandar mensagens tentando fazê-lo se sentir culpado. Pare de centralizar tudo em você e na sua dor. E comece a reconhecer a dor que você causou. Mas dói, diz Linda, com a voz embargada. Dói não poder falar com meu filho. Dói saber que o perdi. Você não o perdeu, respondo. Mas vai perdê-lo se continuar fazendo as mesmas coisas. Michael precisa de espaço. Ele precisa de tempo para se curar e fortalecer o casamento. E se você realmente o ama, vai dar a ele esse tempo sem nenhuma condição. E se ele nunca me perdoar? Então você terá que conviver com as consequências dos seus atos, digo sem piedade. Assim como Emily teve que conviver com as consequências do seu abuso por 2 semanas, assim como Michael agora tem que conviver com a culpa de não tê-la defendido antes. Há um longo silêncio. Consigo ouvir sua respiração ofegante, seus soluços contidos. O que devo fazer? Ela pergunta finalmente. Como resolvo isso? Comece escrevendo uma carta para ele, sugiro. Não uma mensagem de texto, não uma ligação, uma carta de verdade. Uma carta onde você assume a responsabilidade por seus atos, sem desculpas, sem justificativas. Uma carta onde você reconhece especificamente o que fez de errado e como isso afetou a Emily. E então dê a ele espaço para decidir se e quando quer responder. E se ele não responder, respeite o silêncio dele. E continue trabalhando em si mesma, tentando entender por que fez o que fez para nunca mais repetir o erro. Está bem, diz Linda em voz baixa. Eu farei isso. Eu escreverei a carta. Linda, digo antes de desligar. Mais uma coisa. Se isso for outra manipulação, se você estiver apenas tentando encontrar uma nova maneira de controlar o Michael, estou te avisando agora. Não vai funcionar. Emily e eu estamos de olho e não vamos deixar você machucá-los novamente. Não é manipulação, diz ela rapidamente. Eu prometo. Eu só quero meu filho de volta. E se isso significar que eu tenho que mudar, então eu mudarei. Desliguei o telefone, sem saber se devia acreditar nela ou não. Só o tempo diria. Manipuladores podem fingir remorso, mas não conseguem sustentar a farsa por muito tempo. Eventualmente suas verdadeiras cores sempre aparecem. Um mês depois de todo o incidente, Emily me convida para almoçar na propriedade. Quando chego, quase não reconheço o lugar. Plantaram flores novas no jardim. As paredes estão recém-pintadas de um amarelo suave. Há cortinas novas nas janelas, uma mesa nova na sala de jantar, e a casa inteira cheira a roupa lavada e há um novo começo. Gostou? Pergunta Emily com um sorriso radiante que eu não via em seu rosto há meses. Michael e eu reformamos cada cantinho. Queríamos que parecesse um lugar novo, sem nenhuma lembrança do que aconteceu.
É lindo, digo sinceramente. Parece um verdadeiro lar. Michael sai da cozinha com uma bandeja de limonada. Ele também parece diferente. Mais relaxado, mais presente. Ele me cumprimenta com um abraço sincero. Ellen, obrigado por vir. Emily estava tão animada para te mostrar tudo. Estamos sentadas no jardim à sombra do grande carvalho. Emily me conta sobre seus planos de começar seu negócio de bolos caseiros, algo que ela sempre sonhou, mas nunca teve coragem de tentar. Michael construiu um pequeno segundo forno na cozinha só para ela usar nos bolos. E sua mãe? Pergunto finalmente. A pergunta que estava pairando no ar. Michael suspira. Ela enviou a carta como você sugeriu. Foi difícil de ler. Ela assumiu a responsabilidade por tudo, sem desculpas. Ela pediu desculpas especificamente a Emily por cada coisa que fez, e disse que entende se não quisermos mais contato com ela. E o que você decidiu? Respondemos a carta dela, diz Emily. Dissemos que agradecíamos o pedido de desculpas, mas que precisávamos de tempo. Que quando estivéssemos prontos, poderíamos nos encontrar em um local neutro por curtos períodos, mas que ela jamais seria bem-vinda em nossa casa novamente, a menos que provasse com ações, e não apenas com palavras, que havia mudado. E ela aceitou isso. Sim, diz Michael. Ela disse que esperaria o tempo que fosse necessário, que faria o que fosse preciso para reconstruir a confiança. Veremos, diz ele, com ceticismo na voz. Eu sei, Michael concorda com a cabeça. É por isso que não temos pressa. Emily é minha prioridade agora. E se minha mãe não respeitar isso, terá que arcar com as consequências. Passamos a tarde comendo, rindo e compartilhando histórias. Fazia muito tempo que eu não via a Emily verdadeiramente feliz, verdadeiramente em paz. E ver o Michael olhando para ela com aquele amor protetor, com aquele cuidado genuíno, me dá esperança de que talvez este casamento realmente possa sobreviver. Afinal, quando estou prestes a sair, Emily me para na varanda. Mãe, diz ela, segurando minhas mãos nas suas, eu nunca te agradeci direito pelo que você fez, por ter vindo naquele dia, por me defender quando eu não podia me defender. Não precisa me agradecer, digo. É o que as mães fazem. Não, ela insiste. Nem todas as mães fazem isso. Muitas mulheres da sua idade ficariam caladas. Diriam que não é problema delas, que as filhas casadas têm que resolver os seus próprios problemas. Mas você veio. Você enfrentou uma família inteira por mim. Você arriscou que o Michael me deixasse. Você arriscou piorar as coisas. Mas você fez isso mesmo assim porque sabia que era a coisa certa a fazer. Sinto lágrimas ardendo nos meus olhos. Você é minha filha, digo simplesmente. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te tratar daquele jeito. Se eu não tivesse intervido, se eu tivesse deixado você ficar naquela situação, eu nunca me perdoaria. Nos abraçamos forte, mãe e filha. Sobreviventes de tempestades diferentes, mas unidas por um amor inquebrável. Eu te amo, mãe, sussurra Emily. Eu também te amo, querida. Sempre. Volto dirigindo para a cidade enquanto o sol começa a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Penso em tudo o que aconteceu no último mês. Como uma situação que parecia sem esperança encontrou uma solução. Como minha filha reencontrou sua voz, sua força, seu lar. Não sei o que vai acontecer com a Linda, se ela vai mesmo mudar ou se vai voltar aos velhos hábitos. Mas isso já não importa tanto, porque agora a Emily sabe se defender. O Michael sabe como protegê-la. E eu sei que fiz a coisa certa. Há momentos na vida em que amar significa ser gentil e paciente. E há momentos em que amar significa ser feroz e inflexível. Naquele dia na propriedade, eu fui as duas coisas. Eu fui a mãe que minha filha precisava em seu momento mais difícil. E enquanto dirijo pelas ruas iluminadas da cidade, com o som suave do rádio preenchendo o silêncio, permito-me sentir algo que não sentia há muito tempo. Orgulho. Orgulho de mim mesma, da minha filha, da mulher forte que criei. Porque, no fim das contas, é isso que nós, mães, fazemos. Ensinamos nossas filhas a serem fortes. Mostramos a elas que têm valor, que merecem respeito, que nenhum relacionamento vale a pena se for à custa da sua dignidade. E quando elas se esquecem dessas lições, quando a vida as atinge com tanta força que perdem a noção de quem são, estamos lá para lembrá-las. Estamos aqui para dizer: levante-se. Você é mais forte do que pensa. E eu estarei ao seu lado enquanto você luta. Porque é isso que significa ser mãe. Não é apenas dar à luz. É ensinar a viver com dignidade. É mostrar pelo exemplo que algumas batalhas valem a pena. É ser o escudo quando eles não têm forças para se defender. E é ser o espelho que os lembra de quem realmente são quando o mundo tenta fazê-los esquecer. Chego ao meu apartamento naquela noite sentindo o peso dos meus 70 anos. Mas também sinto algo mais jovem, mais vital.
Gastei quase todas as minhas economias naquela propriedade. Arrisquei o casamento da minha filha. Encarei uma família inteira sem hesitar. E faria tudo de novo sem pensar duas vezes. Porque aquela casa, aquela propriedade que comprei com o trabalho de uma vida inteira, não era apenas um prédio. Era um símbolo. Um símbolo de independência, de segurança, da capacidade de uma mulher ter algo que ninguém jamais poderá tirar dela. E quando essa segurança foi ameaçada, quando aquele refúgio se tornou uma prisão, eu fiz o que qualquer mãe faria por sua filha. Devolvi a ela sua casa. Devolvi a ela sua voz. Devolvi a ela sua vida. E nesse processo, ensinei a ela a lição mais importante de todas. Que não importa a idade que você tenha, não importa quantas vezes você tenha caído, você sempre tem o direito e o poder de se levantar e dizer, chega. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma última mensagem da Emily. Era uma foto dela e do Michael no jardim, abraçados e sorrindo. E embaixo da foto, apenas 3 palavras. Obrigada, mãe. Sorriu, guardo o celular e fecho os olhos, sabendo que minha filha finalmente está bem, que a casa dela é realmente dela, que a vida dela pertence a ela e que se ela precisar de mim de novo, estarei lá em 5 minutos, pronta para lutar. Porque é isso que as mães fazem. Nós não desistimos. Nós não recuamos. E nunca jamais deixamos ninguém machucar nossas filhas impunemente. Nunca.